E aí, pessoal, uma excelente tarde, como que vocês estão? Começando aqui mais o nosso bate-papo campeão aí. Pode dizer bate-papo campeão, mas a ideia aqui hoje é que nós realmente possamos aí falar de um assunto que eu acho que é bem interessante. Então, como você viu aí, né? Eu falo que aí missão dada é missão cumprida. Então, o que realmente significa isso, por exemplo, dentro do esporte, e o que você entende aí sobre essa questão de quando você tem uma missão, você chega lá realmente e cumpre ela dentro do esporte, você está conseguindo fazer isso com maestria dentro do que você vem se propondo, dentro do que você vem trabalhando. E aí, qual que é a minha ideia? A minha ideia é mostrar para você também aí a importância de você, por exemplo, trabalhar, de você entender qual é a sua missão, qual é o seu propósito e o quanto que realmente isso impacta, por exemplo, para você no mundo esportivo e o quanto que isso é importante para você. Se eu perguntar para você qual que é o seu porquê, o porquê que você empreende no esporte, o porquê que você busca fazer isso, você saberia me responder qual é o seu intuito, por exemplo, de empreender no esporte? O quanto que isso hoje é importante para você? E eu te faço essa pergunta que dentro do que eu venho fazendo, dentro do que eu venho estudando, dentro do que eu venho identificando no modelo FAST, por exemplo, no método FAST, é uma questão que ela é muito importante. Então, quando a gente vai falar aí de motivação, dos porquês, o porquê que algumas coisas elas acontecem, e o que eu mais tenho notado, que o que mais engaja pessoas também a seguirem você ou a comprar algo que você está oferecendo, seja os seus serviços no esporte, se você busca aumentar o número dos seus alunos, se realmente você quer ter sucesso, é muito importante você pensar no seu propósito e na sua missão. Então, o porquê que você faz o que você faz e, consequentemente, também pensar qual é a sua missão, ou seja, é o como, né? Só que aí você vai ver que dentro do que a gente vai falando, dentro do que a gente vai vendo, existe um terceiro componente. Então, isso é como se fosse uma jornada. E aí eu vou estar te falando, trazendo algumas coisas aqui também que eu acabei anotando, que eu acho que pode ser interessante, que pode ser benéfico aí para o desenvolvimento dentro do mundo esportivo, beleza? Então, muitas vezes as pessoas, na hora de explicar os seus serviços, na hora de explicar aquilo que ela faz dentro do esporte, ela acaba confundindo até o que é o seu propósito e o que é a sua missão, por exemplo. E dentro disso, quando você vai explicar para uma pessoa, você acaba confundindo ela. E você vai ver que muitas vezes as pessoas elas vão se conectar mais com o seu porquê do que propriamente dito com a missão. E aí você vai ver que a missão ela está muito envolvida com o alvo, ou seja, o seu objetivo. Então, como você vai fazer para atingir esse objetivo? Então, se você para pensar e ver as pessoas que... se você pega alguém que vai para uma guerra, normalmente uma guerra ela tem um porquê ela começou e tem uma missão, ou seja, o porquê seria o início. Então, o que te motiva? O que motiva você, por exemplo, a querer ajudar pessoas, a querer ter um produto de emagrecimento, ter uma escolinha de futebol? Então, tem alguma motivação nisso. E como a gente estava falando ontem, primeira coisa, quando você vai pensar em empreender no esporte, uma das mais importantes, por exemplo, é você pensar se você realmente ama aquilo que você faz. E se você tem paixão, se você ama realmente aquilo que você faz, isso vai te ajudar a conseguir a ter melhores resultados, por exemplo, dentro do mundo esportivo. Beleza? Então, quando você consegue alinhar isso, quando você consegue fazer isso nesse sentido, isso vai te ajudar, por exemplo, a conseguir ter mais clareza e desempenhar
algo que seja muito importante para você e que seja importante também para as pessoas. Então, dentro disso, dentro dessa sistêmica, o que você tem que pensar? Muitas vezes isso acaba gerando confusão, e quando você pensa tanto no seu propósito, quando você pensa na sua visão, e quando você pensa na sua missão, isso é o que vai te ajudar, por exemplo, também a conseguir gerar mais resultados, tanto para você, mas também para as pessoas. Muitas vezes você deve ter um produto excelente, show de bola, mas quando você não tem um porquê muito claro daquilo, então às vezes você... E da onde que decorre, por exemplo, muitas vezes aquilo que você quer fazer? Isso talvez vai nascer de uma dor ou de uma aspiração que você tenha, ou de algo que você até tenha passado. Então você aspira, por exemplo, você sabe que aquilo é bom, e às vezes você sai falando para as pessoas que aquilo é sensacional, que é fundamental, que a pessoa ela precisa fazer aquilo, então, ou seja, ela precisa ter os mesmos objetivos que você, e às vezes a pessoa ela fica se perguntando, mas por quê? Por que eu devo fazer isso? Por que eu tenho que seguir esse método? Então pensa que muitas vezes se você conseguir falar o porquê daquilo para as pessoas, no mundo esportivo vai ficar muito mais fácil. Então quando eu fiz as minhas formações, quando eu fiz a formação em coaching, eu achava que as pessoas elas tinham que sair fazendo aquilo também da mesma forma como eu fiz. E eu achava que todo mundo ia querer, porque eu falava, pô, o coaching esportivo é muito bom, gera muito resultado para as pessoas dentro do esporte, pô, as pessoas precisam saber disso. Porém, muitas vezes eu falo, caramba, mas por que não conecta com as pessoas? Por que os atletas, os treinadores, eles não querem saber disso? E muitas vezes eu falava e não sintetizava nada. E às vezes quando você tem um porquê naquilo, então o porquê daquilo que você faz. Isso vai te ajudar muito e é isso que a gente vai estar vendo aqui nesse sentido, beleza? Então se você tiver dúvidas, se você tiver perguntas, a gente está ao vivo aqui no Facebook, no Instagram. Então aqui no Face eu vou conseguir estar compartilhando mais detalhes aqui também com vocês e tudo mais. Então para quem quiser estar aí também, quem quiser vir do Instagram aqui para o Facebook, nós estaremos aqui também, beleza? Então, se você for pensar, só para a gente sintetizar algumas coisas, é possível dizer que a visão ela é onde você, por exemplo, deseja chegar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui com você, tá bom? Vamos ver. Bom, vamos ver aí. Se vocês estiverem vendo, vai ser bem interessante, tá bom? Não está aparecendo aqui também, né? Mas vamos lá, vamos ver aí. Então imagina que, por exemplo, você tem... Calma aí, pessoal. Deu uma apagada aqui no Facebook. Estamos voltando aqui. Uma ótima tarde aí a todos. Então vamos ver. Bom, voltamos aqui. Então, beleza. Então, assim, o que é importante? Imagina que você tem o ponto A e você tem o ponto B, por exemplo. O ponto A é onde tudo vai surgir, é onde você vai... Muitas vezes o seu aluno ele não passou por aquele processo. Então, para ele passar por aquele processo, muitas vezes você vai ter que fazer ele enxergar lá na frente. Ou seja, é fazer com que ele enxergue também, por exemplo, essa visão dele já ter o resultado. Às vezes ele não quer passar a jornada, ele não quer saber como, mas ele quer saber qual o resultado, ou seja, que visão que você me mostra que eu vou conseguir atingir esse resultado. Então, se você for pensar, quando a gente traz essa sistêmica, né, se a gente pode dizer que é onde o seu produto vai fazer com que as pessoas cheguem, ou o seu serviço, por exemplo, a missão ela vai ser o que faz a realização do negócio, por exemplo. É o caminho, é a jornada.
E muitas vezes você vai ter que pensar que o seu aluno, o seu atleta, ele não está ainda engajado com aquela missão. E para ele participar disso, ele vai querer saber o porquê, ou seja, qual que é o propósito. Então, dito isso, a missão e o propósito, eles não são realmente, por exemplo, a mesma coisa e eles têm uma diferença muito grande. Então, cada um tem o seu papel. Então, se você quer diferenciar o que você faz dentro do empreendedorismo, é muito importante você pensar o porquê que você faz o que faz dentro do esporte. Então, você tem essa clareza, por exemplo, você conseguiria me dizer, ou você conseguiria responder por quê? Por que você quer ser personal trainer? Por que você quer ser treinador? O que te motiva a querer empreender dentro do esporte? Porém, se você for buscar, por exemplo, nos primórdios dessas definições, a declaração de missão, ela deveria muito bem explicar, por exemplo, a razão do que você faz. Por exemplo, ela deveria explicar a razão do seu serviço. Ou seja, nesse sentido, o propósito ele vai te ajudar a entender também uma forma, por exemplo, do porquê que você faz. Então, assim, não adianta você querer entregar algo que talvez não condiz com o que você faz. Então, muitas vezes, é aquela parada que eu sempre gosto de dizer, é o ser, fazer e ter. Então, dentro do que você vai buscando, dentro do que você está querendo trazer, por exemplo, para o próximo ano, quando você pensa em inovar, quando você pensa em criar e gerar mais resultados, deixar esse lado muitas vezes burocrático que acaba fazendo com que você perca, por exemplo, a sua inspiração e até também de motivar as pessoas a querer te seguir ou a querer praticar o seu método, por exemplo. Então, quando você consegue inspirar as pessoas, e para você inspirar pessoas, você precisa ter um porquê muito forte. Então, dentro de um dos processos de mentoria que nós estávamos executando dias atrás, um dos trabalhos que nós realizamos nesse sentido foi entender a razão, ou seja, o porquê de executar determinadas tarefas, por exemplo. Então, é provado por A mais B que isso vai conectar muito. Isso está muito envolvido também com o perfil do seu público, que é o que a gente já vem falando. Então, assim, às vezes você tem ideias maravilhosas, você tem excelentes ideias, tem um excelente produto, só que ao invés de você estar explicando o porquê, ou seja, a razão dele existir, você começa a explicar a jornada, ou seja, qual é a missão dele. E às vezes isso fica muito burocrático, isso fica chato às vezes para o aluno, porque ele não quer entender a parte técnica do negócio, ele quer entender quais são os resultados que aquilo vai trazer para ele. Então, quando você consegue juntar a questão do porquê e o que a pessoa ela vai atingir, então, por exemplo, se você está oferecendo para aquela pessoa, ou seja, um pai chega para você e fala, eu quero trazer meu filho aqui para jogar, mas antes eu gostaria de entender o que a escolinha de vocês faz para o meu filho, por exemplo. Então, antes de explicar o que, a metodologia, por exemplo, que é o caminho disso tudo, ou a missão, vamos dizer assim, que vai te ajudar a chegar no resultado, é você explicar o porquê, ou seja, qual que é a existência do seu serviço, então, a sua história, a razão pela qual você faz isso, consequentemente com uma visão do que ele pode aspirar ou pode atingir, por exemplo. Você pode usar tanto a questão que eu falei para você de dor ou da transformação que ele vai gerar, né? Então, quando a gente vai pensar nesse sentido, o propósito ele é o que vai acabar dando sentido, tanto do seu produto existir, e ele gera muitas vezes o desejo daquela pessoa de falar, é aqui que eu vou buscar atingir os meus resultados. É o que faz com que muitas vezes faça com que primeiramente o seu coração pulse mais forte, mas ao mesmo tempo também te motive todos os dias.
Muitas pessoas às vezes falam, o propósito do meu negócio é ganhar dinheiro, é ter lucratividade. Então, esse propósito você consegue ter em qualquer lugar fazendo qualquer outra coisa. Agora, quando existe um propósito, tem um porquê muito claro naquilo. Então, por que você faz isso? Pô, eu faço educação física, eu sou professor por causa disso, disso, daquilo. Então, tem uma causa. As pessoas elas se conectam muito com a causa. Então, eu via pessoas que buscavam emagrecer, que desejavam emagrecimento, e isso me doía demais. E eu sabia que de alguma forma eu podia ajudar essas pessoas. E aí eu fui vendo que através da minha missão, por exemplo, ou seja, da metodologia que você tem, aí você consegue entregar um resultado, você vai falar, por exemplo, qual é a visão ou o que aquela pessoa ela pode aspirar. Faz sentido isso para você? E aí quando você vai pensar, a missão ela é aquilo o que de concreto você vai ter para realizar. Então é como se você tangibilizasse aquele porquê. Ou seja, você vai fazer da sua missão uma forma de você medir e mensurar aqueles resultados. Então, como que eu vou conseguir fazer isso? Qual que é a sua missão, por exemplo? Em X dias, em determinado tempo, você vai conseguir atingir o resultado X, por exemplo. Então, quando você faz isso, você conseguir sintetizar isso tudo dentro de uma única frase, por exemplo, é o que vai tornar o seu produto ou o seu serviço muito mais atrativo, por exemplo. Então, o propósito ele está muito ligado ao porquê que esse serviço, por que você escolheu fazer isso e não outra coisa. Então, por que eu decidi ser coach esportivo e ajudar no empreendedorismo no esporte e não em outras áreas? Muitas pessoas me perguntam isso. E aí eu posso te dizer que o meu porquê é que eu tenho uma conexão muito forte com o esporte. Então, eu tenho um amor muito grande pelo esporte. E vendo o que tantos profissionais eles passam dentro do esporte, a desvalorização do esporte, aí eu percebi que existe um caminho para que você consiga realmente empreender no esporte com segurança, por exemplo. Faz sentido? Então, nesse sentido, você vai entender qual que é a diferença que o seu serviço faz, você vai entender de que forma que você consegue impactar outras pessoas e muitas vezes até a sua história ela te ajuda a contar o seu porquê. Isso vai te ajudar a conectar os seus dons, os seus talentos, os seus valores, os seus princípios e junto com a sua história de vida para compor tudo isso que você vem buscando trazer dentro do esporte, por exemplo, entendeu? Isso é o seu senso de propósito. Então, por que você faz o que faz? Talvez alguma coisa aconteceu que te motivou a vir para a área do esporte. Talvez alguma coisa faça com que você aspire ser o melhor naquilo que você está buscando dentro do esporte. Faz sentido isso para você? E aí, quando você pensa a função, por exemplo, do propósito, ela dá um significado para aquilo. Porque senão, muitas vezes, já aconteceu de você comprar algum produto, de você querer algum produto, mas você vê que muitas vezes a pessoa está pouco ligando para você e mais ligando para a questão do dinheiro, mais ligando para a questão do lucro, por exemplo. E isso atrapalha muito. Faz sentido para você? Então, quando existe um significado, o dinheiro, o lucro, ele acaba sendo uma consequência de um bom trabalho realizado, por exemplo. Então, quando você consegue conectar essa causa, ela vai engajar e ela vai fazer com que as pessoas elas se sintam parte daquilo que você faz também, não simplesmente fazer por fazer. Então, por exemplo, esse hoje é o propósito da Academia Mente de Campeão, é conectar pessoas também. E aí, diferentemente, por exemplo, quando a gente vai pensando, o propósito muitas vezes ele não vai emergir tão fácil. Às vezes você vai demorar, às vezes você vai achar que tá bom e ainda não tá bom. Então isso vai exigir uma reflexão muito grande, isso vai demandar tempo. Quer dizer que isso não pode mudar? Não, na verdade pode mudar, mas é muito importante você pensar de novo, qual que é o seu porquê? Se você ainda não tem o seu porquê, escreve, cara. Por que você faz o que você faz? Por que você tem um serviço de personal ou você busca ser treinador? O que diferencia você? Por que o que você faz existe? E aí, dentro desse sentido, é onde você vai conseguir, por exemplo, trabalhar e realmente diferenciar
aquilo que você faz dentro do esporte. Beleza? Então, tem uma frase aqui que eu achei bem interessante, que ela fala assim, ó, a lucratividade ela é uma condição necessária para a existência e um meio de se atingir objetivos mais importantes, mas não é o objetivo em si para muitas pessoas visionárias. Os lucros são o que o oxigênio, a comida, a água e o sangue representam para o corpo. Eles não são o sentido da vida, mas sem eles não há vida. Olha que negócio bacana e interessante. Por quê? Nesse sentido, faz com que você pense e repense também, porque tem muitas pessoas que falam, ó, eu faço o que eu faço, mas eu não preciso, por exemplo, de dinheiro. Mas, cara, dinheiro é importante sim, porque, como a gente acabou de dizer aqui, ele é um recurso que vai fazer com que você se mantenha vivo e, ao mesmo tempo, crescendo, se mantendo saudável também. Isso é o que a gente fala muito dentro do método FAST, beleza? Então, isso que eu acabei de falar, ele é tirado daquele livro Feitas para Durar, do Jim Collins, e é um livro bem interessante também, que pode fazer total sentido também para quem está buscando empreender, para quem busca se diferenciar dentro do mercado. E quando a gente vai pensar na missão, quando a gente fala de missão dada, missão cumprida, ela tem uma forte ligação também com o propósito. Então não adianta você querer cumprir alguma coisa se você não tem um porquê daquilo, entendeu? Senão simplesmente fica algo vazio. E quando está vazio, cara, é muito difícil você dar continuidade. Então daqui a pouco você vai parar, você vai fazer outra coisa, você vai buscar outras coisas e vai ficar buscando missões ali para tentar cobrir aquele vazio, que muitas vezes é o vazio do propósito. E muitas vezes as pessoas elas param no meio do caminho porque não tem uma visão clara daquilo. E aí ter um bom planejamento ajuda você a ter uma visão muito clara, né? E a missão é o que vai te colocar também para criar ações, para ter atitudes que realmente vai fazer com que você consiga realizar aquele algo importante que você busca, por exemplo, para o seu porquê ou para o seu sonho, por exemplo, né? E aí, nesse sentido, é onde você vai encontrar tanto o seu porquê, mas ao mesmo tempo vai pensar como que você pode executar ele, por exemplo, né? Então, quando você tem um propósito forte, quando você tem um porquê muito forte, isso te ajuda a pensar como, mas primeiramente também você tem que pensar o quê? O que eu estou buscando, né? Então, qual que é o resultado que eu busco tendo esse sonho, tendo esse objetivo, tendo esse porquê, né? Então, assim, se eu me engajo com isso, de que forma que eu vou conseguir materializar isso? Então, nesse sentido, é onde você tem que colocar o seu alvo ali, você vai ter que trabalhar a sua missão muito forte dentro do esporte para que você consiga atingir os seus resultados. Beleza? E é isso aí, galera. No dia 14 de janeiro também eu vou deixar esse convite para você. Nós vamos ter aí a Masterclass, né, Empreender no Esporte e Fitness, onde eu trago todas essas estratégias e mostro o que funcionou para empreendedores do esporte, o que não funcionou. E é totalmente online e totalmente gratuito. Então eu deixo esse convite aí para que você participe aí conosco também. Então, para você se inscrever aí, vou deixar o link na bio aí do Facebook, o link lá no Instagram também, e já deixo de antemão esse convite para vocês aí. Maravilha? Pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, eu estou à disposição também de vocês. Entrem em contato comigo aí pelas redes sociais e a gente vai se falando. Desejo para vocês aí um excelente ano novo aí, tudo de melhor aí para vocês aí, que vocês tenham muitas realizações em 2021 e que eu possa contribuir para que isso aconteça também para vocês dentro do mundo esportivo. Um grande abraço e até mais, galera. Sucesso aí!